E temos aí pânico no Rio de Janeiro e em Brasília também. Olha só, ontem teve uma mega operação aí da Polícia Federal no caso do Banco Master. E eu fiquei pasmo com uma coisa. Falei aqui nos últimos dias como a imprensa só falava aí do Banco Master sempre na página inicial. De repente, tem uma operação. Aí nessa operação foi contra o presidente da Rio Previdência, que já está preso, tá? Porém, no dia da prisão dele, a Polícia Federal descobriu que provavelmente a operação vazou para ele. Por quê? Porque a polícia começou a investigar e viu que ele estava fugindo de carro, que era bem estranho, um cara milionário que roubou muito dinheiro público, sair de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro não faz sentido, né? Pegaria um jatinho particular ou um avião. E aí a polícia descobriu que sumiram imagens das câmeras de segurança do lugar onde ele mora e que teve gente que tirou documentos e tirou coisas da casa dele. Ou seja, vazou a operação de busca e apreensão que teve na casa dele antes. Então a polícia fez uma outra operação em outros endereços ligados a ele. E aí, num dos endereços que é em Balneário Camboriú, o que aconteceu? A polícia estava chegando lá e quando a polícia estava chegando, alguém atirou uma mala de dinheiro pela janela. Aqui a mala de dinheiro foi atirada pela janela. Engraçado que se você consegue ver aqui, as notas de R$200 que o Bolsonaro criou para facilitar o crime organizado. Ó, Bolsonaro aí fazendo, até preso, aí, depois de preso, ele continua a fazer um trabalho aí para os criminosos. E aí, quando atiraram a mala, o dinheiro caiu da mala, né, tudo mais, tava aqui, ó, dinheiro lá no condomínio, tudo mais, a polícia ficou assim, pô, peraí. Então, estavam vendo aí que a polícia estava chegando, jogaram dinheiro, por quê? Foram contar, tinha R$430 mil. A mesma quantia que aprenderam com Sóstenes Cavalcante. Que coisa. Aí a polícia prendeu 2 pessoas nessa operação, tá? Quem jogou o dinheiro não era alvo da operação, virou alvo. Pronto, está sendo investigado. A polícia também conseguiu apreender aí documentos, celulares e muita coisa do braço direito do Cláudio Castro, que é o presidente da Rio Previdência, que já está preso, e que ele tinha escondido, que deveria ter sido apreendido na casa dele numa operação que foi feita no mês passado, mas que antes da operação, como a operação aparentemente, com toda certeza a operação vazou, ele conseguiu tirar, mas agora a polícia pegou. Se não tudo, quase tudo. Nisso, eu vou te mostrar aqui, uma coisa, a operação da Polícia Federal, no caso que a imprensa mais fala, no caso que a Globo mais repercute, alguém joga uma mala de dinheiro ali, e aí você vai ver a página inicial do Globo, era essa aqui, ó. Tem até aqui sobre o Master, tem Malu Gaspar. Master, auditoria detectou copia e cola em análise que autorizavam fundos. Pesquisa aponta a redução da vantagem de Lula para Flávio Bolsonaro. Lula e Flávio são os candidatos com maior rejeição. Aprovação oscila para baixo e Lula segue com desaprovação em patamar superior. E cadê o negócio do Banco Master? Nada. Eu falei, pô, que estranho, né? Que estranho. Vou em outro portal aí da Globo, né? Que é o G1, que é o maior portal aí de notícias. Se não tá no O Globo, vai estar no G1. Nada. Isso aqui era publicidade, né? E aqui. Bolsa renova recorde e vai aos 190 mil pontos com pesquisa eleitoral. Dólar cai. 43% dos brasileiros dizem que a economia piorou nos últimos 12 meses. Quest, Lula continua à frente de Flávio. Você falou o quê? Aí você ia descendo, nada da operação. A Globo está apavorada porque chegou no Cláudio Castro. Cláudio Castro é o queridinho da Globo. Vamos lembrar quando ele mandou a polícia assassinar mais de 100 pessoas lá no Rio de Janeiro? O que aconteceu? A Globo passou a fazer ali o noticiário todo defendendo o Cláudio Castro. O Jornal Nacional virou Cláudio Castro. Jornal Cláudio Castro, praticamente. Só que aí tivemos a bomba do dia à noite, que foi o diretor-geral da Polícia Federal anunciou que ele teve um encontro com o presidente do STF, que é o Edson Fachin, para levar a ele alguns trechos da investigação sobre o Banco Master do celular do Daniel Vorcaro. E nesse celular aí tem mensagens do Daniel Vorcaro com o Dias Toffoli. Então tudo aquilo que os nazistas do MBL, que o Nicolas Ferreira, que o Flávio Bolsonaro, que a Malu Gaspar e que toda a Rede Globo e a Lava Jato 2.0 queriam, vai acontecer. O Dias Toffoli provavelmente vai sair do caso, porque ele tendo mensagens com o Vorcaro ficou insustentável. Eu falei aqui desde o começo. Olha, estão tentando tirar o Dias Toffoli do caso para direcionar essa investigação para pegar Lula, para ir para cima do PT e do Lula. E
para salvar todo o pessoal da extrema-direita. É isso que eles querem fazer. Salvar Centrão, né, que é direita e extrema-direita, salvar principalmente Ciro Nogueira, que é um dos melhores amigos do Vorcaro e que é o vice dos sonhos do Tarcísio da Globo. Ciro Nogueira que batia ponto ali na Globo News, toda semana ele ia lá disseminar fake news contra o Lula, só parou quando descobriram ali que ele estava no caso ali das bets, ele estava ali envolvido com o PCC, aí pegava mal, né, chamar esse cara toda semana para ir lá, aí pararam, senão estava até agora, porque ele era o cotado para ser vice do Tarcísio. Aí, vice dos sonhos, tá? Do Tarcísio para esse pessoal. Aí, esse pessoal falou, pô, com o Toffoli não dá, porque o Toffoli não vai levar a investigação para esse lado. Tentaram, e aí conseguiram agora, provavelmente vão tirar. Por quê? Segundo a CNN, agora, faz o quê? De madrugada a CNN noticiou que algumas dessas mensagens podem envolver pagamentos do Vorcaro para o Toffoli. Aí ferrou, aí já era para o Toffoli. Mas ó, se o Toffoli se ferrar, eu vou ficar muito feliz. Porém, o Toffoli se ferrando, entra outro relator do caso. Aí você pensa, quem são os outros 9 ministros do STF? O Fachin é lavajatista. Ruim, hein? Ruim. Aí, o Fachin não pode ser. Ele é presidente do STF. Sobram 8. Você tem o Gilmar Mendes, que é o maior pizzaiolo da história do Supremo Tribunal Federal. Com ele, nada é investigado, todo mundo é inocentado e não acontece nada. Então, ruim, Gilmar Mendes. Você tem o Alexandre de Moraes, que a imprensa vai fazer de tudo para tirá-lo, porque vamos lembrar que a Lava Jato 2.0 começou com fake news contra o Alexandre de Moraes. Lembra disso? Eram fake news ali da Malu Gaspar contra o Alexandre. Então, provavelmente vai impedir de ser o Alexandre. 2. Aí você tem quem? A Carmen Lúcia, que é outra aí lavajatista da pior espécie e que está abafando processos e investigações contra o Bolsonaro que estão aí sob a guarda dela. Ela abafa tudo. Péssima escolha. 3. Aí você fala, tem os 2 bolsonaristas, Cássio Nunes e André Mendonça, que vão direcionar para, obviamente, onde a imprensa quer, que é o quê? Contra o Lula, contra o PT. Péssimas escolhas. Aí fala, tem o Fux, outro lavajatista de extrema-direita, péssima escolha. Aí você fala, pô, tá ruim. Tá ruim aí as opções estão péssimas aí no Supremo Tribunal Federal. Aí você só tem aí de opções boas, resumindo, o Flávio Dino ou o Zanin. Se tirar o Toffoli e tiver um sorteio, a chance de ser o Flávio Dino ou o Zanin é pequenininha ali. São 2 ali de 8. 25%. 75% que seja outro. Se for o Fachin, presidente do STF, que vai escolher, ele vai escolher alguém lavajatista para tomar o direcionamento lavajatista que a imprensa quer. Então prepare-se, que vai ser bem turbulento aí o ano de 2026 e que a imprensa está conseguindo o que ela quer, que é o quê? Tirar o Toffoli da investigação, porque o Toffoli é um lixo mesmo. O Toffoli não se ajuda, você percebe, né? E aí, o que acontece? A imprensa vai querer direcionar isso para bater forte no Lula. Se você pegar aqui quem assistiu o vídeo de ontem, em que eu mostrei aqui a Malu Gaspar sendo humilhada na Globo, eu até cheguei a falar, mas eu não mostrei aqui porque o trecho era longo, né? A narrativa da Malu Gaspar, e a única parte em que os outros jornalistas todos ficaram quietos assim, falando... É quando a Malu Gaspar... Porque o Banco Master só se tornou um banco grande porque o Rui Costa, ministro do Lula, lá na Bahia, fez aportes no Banco Master. O Banco Master contratou o Guido Mantega, que era ministro da economia do Lula e da Dilma. O Banco Master deu dinheiro pro Lewandowski. Olha, qual é o direcionamento que vão querer tomar na investigação? É esse. Já sabe, é esse. Pô, mas e o Tarcísio? E o Ibanez? E o Cláudio Castro? Vamos falar, esquece isso. Vai só na parte do Lula. Porque, pô, vai melindrar o Ibanez, pô, vai incomodar o Ibanez, que é o queridinho da Globo lá no Distrito Federal. Você pode ver que as matérias não citam o Ibanez nunca. Citam o BRB, que é o Banco de Brasília, nunca. Mas quando você pensa, a parte em que roubaram dinheiro público com o Banco Master é toda ligada aos governadores da extrema-direita e a prefeitos de extrema-direita. Por exemplo, o prefeito de Maceió, JHC, que é do PL, bolsonarista, de extrema-direita. Outros prefeitos, você vai ver todos ali do União Brasil, do Republicanos ou do PL, todos bolsonaristas. Esses estavam roubando dinheiro público junto com o Vorcaro do Banco Master. Aí você vê, não, vão tentar livrar esse pessoal todo para quê? Para ficar fazendo um monte de ilações contra o pessoal ligado ao Lula. Não prepara que vai ter turbulência aí pela frente. No caso aí do Cláudio Castro, o que aconteceu? O Cláudio Castro colocou um presidente na Rio Previdência. Esse cara começou a fazer aportes no Banco Master. A imprensa, quando eles fazem a matéria, eles tentam confundir as pessoas. Eles falam investimento. Porque quando eles falam que, olha, a Rio Previdência investiu 1 bilhão no Banco Master, parece que, olha, o cara tinha
uma boa índole e uma boa intenção. Ele estava investindo o dinheiro dos aposentados para que o dinheiro rendesse. Aí fica mais fácil pagar os aposentados. Pô, que bonzinho. Ele investiu 100 milhões, o dinheiro sumiu. Aí você investe 100 milhões, você investe dinheiro seu em alguma coisa, o dinheiro some, o que você faz? Processa o lugar e tenta reaver seu dinheiro. Não. Em vez disso, ele investiu mais. Aí o dinheiro sumiu. Aí ele investiu mais, aí o dinheiro sumiu. Chegou no total, contando a Rio Previdência e contando aí a SEDAI, que é uma estatal do Rio de Janeiro, 2 bilhões e 400 milhões sumiram. Roubaram dinheiro público. Cláudio Castro e os seus comparsas, junto com o Vorcara do Banco Master. Aí eles roubam esse dinheiro, o dinheiro some, é o seguinte, eles pegam o dinheiro e rateiam entre eles. Eles fazem ali racham entre eles, a rachadinha entre eles ali do dinheiro. É isso, tá? Aí, quando você vê as manchetes, né, que a Globo ignorou completamente, vai pegar o Cláudio Castro, que é o queridinho da Globo, aí vai dar um problemão, né? A Globo não quer isso. A Globo quer o Cláudio Castro como senador esse ano. Tem que ser senador, a Globo quer isso. Aí, olha só a fake news que eles escolheram colocar aqui. Bolsa sobe a 190 mil pontos com pesquisa eleitoral, o dólar cai. Se você clicar na matéria, aí você vai ser manipulada ou manipulado. Por quê, Thiago? Porque diz que, olha, o fato do Lula cair na pesquisa eleitoral fez a bolsa subir e o dólar cair. Ou seja, olha, o mercado financeiro odeia o Lula. Que odeia o Lula a gente sabe. Só que a bolsa subiu, o dólar caiu, porque isso a Globo até chegou a noticiar, teve uma matéria de 1 minuto e 20 segundos no Jornal Nacional na terça-feira. O governo da China, o presidente da China, eu toquei na China, a notícia do mês ou do ano na China, ele falou para os bancos chineses o seguinte: vendam seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o dólar não é confiável, vendam todos os seus títulos, não invistam mais no Tesouro, ou seja, na dívida pública dos Estados Unidos, vendam tudo. E os bancos chineses começaram a vender tudo. Aí o que acontece quando isso acontece, quando uma coisa assim é anunciada pelo governo da China? Todos os outros investidores falam, pô, meu, se está todo mundo vendendo isso, vai cair, vou vender também. Todo mundo começa a vender dólar. E aí o dólar caiu no mundo inteiro. Só que quando você tem vários investidores vendendo bilhões e bilhões, trilhões de dólares no mundo inteiro, esses investidores estão tirando o dinheiro deles desse investimento que é o dólar, que é o Tesouro norte-americano, vão ter que investir em outra coisa, não vão deixar o dinheiro lá parado. O investidor não deixa o dinheiro parado. Eles investem em algum lugar. Muitos deles fazem o quê? Pô, qual é o melhor país do mundo para se investir hoje? Onde é que a Bolsa de Valores subiu 51% nos últimos 365 dias? Tem algum país do mundo? Não, tem um, Brasil. E muitos passam a investir no Brasil. Aí a Bolsa sobe ainda mais, porque está todo mundo investindo no Brasil. Onde é que as empresas estão pagando dividendos que nem sequer tem imposto sobre dividendos nesse país e a moeda está valorizando, é a moeda que mais valorizou no mundo aí nesse ano? Brasil. E aí investem no Brasil, logo a bolsa sobe, logo o dólar que já cai no mundo inteiro, cai mais ainda no Brasil. Mas a imprensa diz que é porque, é porque o Lula caiu na pesquisa. Não é que o Lula caiu, a diferença dele para o Flávio Bolsonaro caiu na pesquisa Quest. Pesquisa Quest, cujo dono já falou que é um entusiasta aí do Ratinho Júnior. E aí você vê que a Globo tá assim nessa, pô, se for o Ratinho Júnior aí, o presidente do Brasil, amamos. Se for o Tarcísio, pô, melhor ainda. Mas se for o Flávio Bolsonaro, pô, dos males o menor. Talvez dê para domesticar o Flávio Bolsonaro. O Jair não, mas o Flávio talvez dê para domesticar. Porque o pessoal da direita, sempre que pode, eles colocam um pezinho e meio no nazismo. É isso, tá? É exatamente isso que está fazendo aí a Rede Globo, o pessoal que são os patrocinadores da imprensa e toda a imprensa brasileira. É por isso que, quem assistiu aqui os vídeos de ontem, eu mostrei que toda a imprensa passou, nesse caso, ó, o ponto para a Globo, menos a Globo, toda a imprensa passou a mostrar uma pesquisa fake que diz que o Flávio Bolsonaro ganha do Lula. Para quê? Para que quando chegue ali, primeiro para que fique ali no imaginário popular que pô, o Lula tá fraco, aí o efeito manada é que as pessoas passam a considerar votar no Flávio, o cara das rachadinhas, né? Corrupto até aqui. Que está ligado no caso do roubo dos aposentados do INSS, que você vê que a imprensa não fala disso. A imprensa fala de Lulinha, tenta direcionar para isso e não fala do Flávio. No caso do Banco Master, vai chegar no Flávio, mas a imprensa não quer. A imprensa não fala do Flávio. Agora, sem o Toffoli, no caso que provavelmente ele vai acabar saindo, se for comprovado aí, se for verdade, né? Porque vamos lembrar que a imprensa é cheia de fake news. Vamos lembrar disso. Quem fala é CNN, pô, CNN é bolsonarista até a raiz.
Se for verdade aí que o Toffoli estava recebendo pagamentos do Vorcaro, aí vai sair do caso, não tem como ele ficar. Se for verdade aí que tem... As mensagens dele tem porque o diretor da Polícia Federal confirmou. Aí o que acontece? A imprensa vai direcionar essa investigação para bater no Lula, na esquerda e no PT, para que o PT eleja menos deputados, para que fique aquele clima de lava-jato, né? De que, olha, ser petista é praticamente um crime no Brasil, tentar defender o Lula e o PT é praticamente um crime no Brasil, e se você tentar defender, você será achincalhado, que é o que estavam fazendo com quem estava defendendo o Alexandre de Moraes das fake news. Vamos lembrar que a Malu Gaspar depois ela admitiu, fiz até vídeo aqui mostrando o trecho da coluna dela, ela admitiu que ela tinha que era fake news, que as fontes dela, né, tirou da cabeça, estavam erradas. Admitiu que era fake news. A Helena Cantanhede, a Mônica Bergamo, a Vera Magalhães disseminaram fake news contra o Alexandre. Aí imagine, se era isso contra o Alexandre de Moraes, imagine quando começarem aí contra o Lula e contra o PT. Então prepare que temos aí turbulências. O Plantão Brasil já está sob censura, o alcance do Plantão Brasil está cortado aí em mais de 40% desde o dia 27 de janeiro. Ou seja, o maior canal que está contra a Lava Jato 2.0 está sob censura. E você não tenha dúvidas de que é esse pessoal quem manda mexer os pauzinhos no YouTube para censurar o Plantão Brasil. Não tenha dúvida, mas não tenha nenhuma dúvida, tá? O próximo passo vai ser o quê? Qualquer um que se levante contra isso, vamos começar a fazer isso nas redes sociais. Porque o plano deles é eleger a extrema-direita, a direita, né? Eles querem ali a direita Tarcísio, mas hoje não existe mais direita no Brasil. É tudo extrema-direita. O Tarcísio é extrema-direita, o Flávio é extrema-direita. Para quê? Para que esses bilionários possam roubar e roubar e roubar mais e mais e mais o povo brasileiro. Eles não querem que chegue o Lula num governo aí Lula 4, o Lula chega já nesse governo ele já vai acabar com a escala 6x1. Aí ele chega e avança mais ainda para a população, aí cobra mais imposto dos bilionários. Pô, o pessoal não quer isso não. Eles querem o Bolsonaro. Olha o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro deu 800 bilhões por ano de isenção de imposto para bilionário. Isso, ó, 4 anos de governo Lula, o Lula não conseguiu brigar contra isso. 4 anos, é impossível de brigar contra isso. 800 bilhões. Estamos falando de quase 1 trilhão por ano. Fora a taxa de juros do Brasil, a mais alta da história. E o Lula colocou o Galípolo, a primeira coisa que fez foi trair o Lula. Primeira coisa que fez. Não pode ser demitido, vai, ele pode trair. A gente paga mais de 1 trilhão por ano de taxa de juros para banqueiro vagabundo. Pô, imagina se o Lula tem força política para acabar com isso. Aí, pô, os bilionários não querem isso. Porque os bilionários querem ficar trilionários. E aí, quando eles forem trilionários, vão querer ter 2 trilhões, aí depois 3 trilhões, aí depois 10 trilhões. E nós temos que ser o mais pobre possível, porque quanto mais pobre a gente for, mais a gente vai aceitar trabalhar por um salário de miséria. Ah, nossa, fim da escala 6x1, aí eles fazem pejotização. Bom, mas você trabalha 7x0, você é PJ. É isso que eles querem, tá? Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!